como um filme de 1922 feito ali na encolha, na surdina, influenciou toda a lenda de vampiros da maneira que você conhece. Então a gente tem que voltar lá para a Alemanha dos anos 20, ali 1920, 1921, em que o produtor Albin Grau, ele monta uma produtora chamada Prana Filmes para produzir um filme sobre vampiro, porque ele serviu a Primeira Guerra Mundial ali na Sérvia e ele ouviu, na verdade, né, muitas histórias de vampiros ali da região, ficou encantado com o assunto e aí voltou para a Alemanha, montou essa produtora, pensou, pronto, vou fazer um filme de vampiro aqui, qual vai ser? Vou pensar numa história original, vou pensar numa história baseada no que eu ouvi na Sérvia? Não, ele pensou que vou adaptar esse livro aqui, Drácula, do Bram Stoker, porque gostei, achei bacana, vou pegar aqui e vou fazer, vou seguir aqui com essa produção. Então ele contrata o diretor F.W. Murnau e o roteirista Henrik Galeen e começa ali já a planejar a produção, né, dessa adaptação do Drácula. Porém tem um problema, né? O Bram Stoker, ele morreu em 1912, 10 anos antes. O livro, né, ele foi escrito em 1897. E sem o Bram Stoker ali, eles tiveram que recorrer à família dele, que no caso foi a Florence Stoker, né, a viúva dele. Chegou lá e falou, pô, Florence, teu marido aí escreveu um livro supimpa bacana, gostamos muito da história, mas a gente quer pegar esse livro e transformar num filme. Com a sua bênção, a gente quer aqui pegar os direitos e montar um filme adaptando a história do Drácula. Ela só vira e fala, não quero, não tô afim. Tá bom, não vou deixar quieto aí, não tô querendo me envolver com isso. Então eles podiam ter tipo, pô, beleza, que droga, não deu pra ir seguir com essa ideia. Vamos então com uma coisa original, né? Por que não? O Albin Grau viu várias histórias lá durante a Primeira Guerra. Ele podia ter pego algumas e se inspirado, né, nessas histórias para fazer o filme. Mas eles decidiram só pensar, tipo, dane-se, vamos fazer assim mesmo. Então eles começaram a produzir o filme, eles contrataram ali a atriz Greta Schroeder e os atores Gustav von Wangerheim e Max Schreck para começar as filmagens na surdina ali, né? Tipo, boca pequena, boca miúda, não pode deixar vazar isso aqui. Tá certo que naquela época não tinha internet, não tinha celular, era bem mais fácil de deixar as coisas em segredo, né? Se fosse hoje em dia, já era. Vazou, já era, já morria logo antes de contratar qualquer pessoa ali. Então eles fizeram isso, eles foram, gravaram o filme todo escondido. No dia 4 de março de 1922, o filme estreia no Jardim Zoológico de Berlim. Aquela coisa, né? Pô, o filme estreou, já começou aquela divulgação. Algumas cópias já foram sendo mandadas para Estados Unidos e, obviamente, a Florence, a viúva do Bram Stoker, ficou sabendo. Obviamente ela não levou isso de boa e meteu ali um processo por direitos autorais na produtora. Falou, não é não, meu amigo. Falei que não quero. Você vai lá, passa por cima da minha palavra. Como assim? E ela quis fazer o quê? Ela quis, obviamente, depois que ela ganhou o processo, ela quis destruir todas as cópias do filme. Tem aquela coisa, né? Tipo, entrega a cópia aqui pra destruir, entrega a cópia ali pra destruir. Com certeza teve um ali que malucou, né? Falou, não, então aqui, esse aqui tem 2 rolos de filme na mão. Não, esse aqui é o Drácula, pode destruir. Pô, mas esse aí, não, a filmagem dos meus gatos. Meus gatos estão aqui, filmei eles brincando na casa. Não, nada não. Filmagem minha aqui. Porém, nos Estados Unidos, ocorreu um problema na hora de registrar o livro, né, do Drácula, o que fez com que o livro virasse domínio público nos Estados Unidos. Então, na Alemanha, esse livro ainda não estava em domínio público na época, e as cópias dos filmes ali foram destruídas, óbvio, né? Alguém ainda me escondida aqui e tal, para não deixar destruir. Mas nos Estados Unidos isso não precisou acontecer, porque como lá já estava em domínio público, não teve por que destruir o filme sendo uma adaptação de um livro que já estava no domínio público. Isso ajudou com que o filme sobrevivesse, né? Todos esses anos. Teve versões e que tiveram algumas melhorias, né? Por exemplo, o vampiro, você via que ele estava andando durante o dia, porque foram filmados durante o dia. Então eles fizeram meio que uma correção de cor ali. Então, se tá um tom meio amarelado, é porque tá de dia. Se tá um tom meio azulado, é porque tá de noite. Eles meio que ajustaram ali, né? Esse lance do vampiro tá andando de dia e de noite. E toda essa proibição fez com que o Nosferatu de 1922 ele se popularizasse e ficasse sendo falado até hoje, discutido até hoje, e ele influenciou muitas obras que vieram depois, né? Então, quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Na hora ali da produção, na hora que o roteirista estava escrevendo, todo mundo ali, né, botou um pouco a mão do roteiro, o Albin Grau, o Murnau e o Henrik, eles começaram a pensar em algumas mudanças para poder, né, dar aquela chavada, falar, pô, então não é a mesma obra, viu, gente? É outra coisa, mas assim, era. Então, nessas diferenças eles mudaram, né? Por exemplo,
O Drácula se passa em Londres, lá na Grã-Bretanha, em 1890, mas no filme do Nosferatu se passa na Alemanha de 1838. Então toda a história do Nosferatu ele segue praticamente a mesma história do Drácula, mas alguns personagens mudam de nome. Então, por exemplo, você tem ali a Mina e o Jonathan Harker, eles viraram a Ellen e o Thomas Hutter. O Conde Drácula, né, virou o Conde Orlok. E o Van Helsing virou o Dr. Bulwer. Eles tentaram fazer também uma diferenciação ali da origem, né, do vampiro. No Drácula, ele era um oficial do exército que foi morto durante uma batalha e voltou como vampiro. Mas no Nosferatu, o Conde Orlok, ele tinha meio que a ligação ali com o capeta, né, com o Satanás. Então, no Nosferatu, no filme Nosferatu, é dado a entender que o Conde Orlok ele foi criado ali pelo Belial, né, que é um tenente do capeta lá do inferno. Dando a entender também que ele é praticante de magia negra. Isso porque o Albin Grau ele era ligado nesses assuntos também. Ele gostava de assuntos de ocultismo e tal, então ele quis dar essa característica pro personagem também. Enquanto o Drácula, né, quando ele morde uma pessoa, a pessoa também vira um vampiro. Isso não acontece com o Orlok, né? O Conde Orlok, ele morde a pessoa só morre mesmo. E como ele, né, no filme, quando ele chega lá na cidade, ele traz uma infestação de ratos junto, quando ele começa a matar as pessoas, todo mundo começa a achar que é a praga que os ratos trouxeram que tá fazendo vítimas, né? Mas na verdade é ele que tá matando todo mundo usando os ratos de bode expiatório. Agora, como que esse filme, ele influenciou todos os vampiros que vieram depois dele, incluindo o próprio Drácula. O próprio Drácula, que foi plagiado no Nosferatu, ele também teve influência do Nosferatu nas produções mais adiante. Como, por exemplo, no livro, o Drácula, ele não morre no sol, ele anda no sol. Ele tem essa aparência humana, né? Ele consegue se passar por um humano enquanto ele anda no sol, porém, ele é enfraquecido, ele fica fraco no sol. No filme do Nosferatu, para, né, tentar fazer com que ficasse diferente, né, do livro, não ficasse uma cópia descarada, porque, na verdade, foi muito cópia descarada, mas eles tentaram dar essa maquiada assim. Eles botaram o Conde Orlok para ele ter essa fraqueza de não poder andar no sol. Então isso é uma característica que surgiu no filme. Todos os filmes que tem o vampiro morrendo queimado no sol, que encosta no sol e explode, que encosta no sol e pega fogo, encosta na luz do sol e vira cinza, tudo veio desse filme aí. Durante a produção também tinha uma lenda que dizia que o Max Schreck ele era um vampiro, muito provavelmente porque ele andava sempre maquiado durante o dia a dia ali e ele não interagia muito com a equipe, então o pessoal olhava ele de longe, ele com a maquiagem do jeito lá que ele tava, criou-se essa lenda em cima dizendo que ele na verdade era um vampiro contratado para interpretar um vampiro. E toda essa lenda, né, do Max Schreck, em volta do Max Schreck, originou um filme nos anos 2000, que é A Sombra do Vampiro, no qual ele meio que conta a história, né, de uma forma fantasiosa, a produção desse filme, né, dizendo que o Murnau, né, o que é interpretado pelo John Malkovich, ele contratou um vampiro de verdade para fazer parte da produção do Nosferatu. E o vampiro, que seria o Max Schreck, interpretado pelo William Dafoe. Falando em William Dafoe, nesse ano, planejado lá para dezembro, no Natal, o Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, do Homem do Norte, do Farol, que também tem o William Dafoe, tá produzindo um remake do Nosferatu, que vai ter o Bill Skarsgård, né, como o Conde Orlok, o Pennywise lá no It, e também vai ter o William Dafoe fazendo o Van Helsing dali, né, que é o Dr. Bulwer. E também falando de remake, esse remake que vai ter esse ano não é o primeiro produzido desse filme. Em 1979, o diretor também alemão, Werner Herzog, ele escreveu e dirigiu um filme chamado Nosferatu, Vampiro da Noite, que serve como um remake do Nosferatu, mas também como uma nova adaptação do Drácula, porque embora tenha o visual do Nosferatu, né, com o vampiro pálido, careca, com a orelha pontuda, dois dentinhos na frente, com os dedos finos e com unhas pontiagudas, ele não é o Conde Orlok lá, ele é o Drácula. Então ele puxa de volta os nomes originais, com a história se passando na Alemanha, mas também ele dá um ponto de vista próprio, porque meio que se difere. Tem ali os elementos do Nosferatu, tem os elementos do Drácula, mas lá pra metade do filme ele começa a botar umas ideias originais até. Mas e aí? Qual dessas curiosidades você já conhecia? Comenta aqui embaixo. Comenta também se você já viu esse remake de 79, o que você achou. Eu, sinceramente, achei um pouco parado no início ali, mas lá da metade pro final, quando ele começa a ter essas ideias originais do diretor, eu achei mais interessante. Achei legal de acompanhar pra ver, porque de fato é uma parte mais inédita. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também segue o canal para ver os próximos vídeos que vão ser lançados. Então é isso e até a próxima.